Olá a todos, boa noite. É um grande prazer ter mais uma semana estar com vocês na nossa fase 4 do webinar do IPJO, que nós chamamos de A Reprodução Assistida em Foco. Durante essas 3 semanas que tivemos cursos e aulas sobre reprodução assistida, tem havido muito interesse nas pacientes em fazer perguntas para nós. Estamos muito satisfeitos por estar procurando ajudar, estar nos ajudando as pacientes que têm dúvidas sobre o assunto reprodução assistida. Todas as semanas temos procurado renovar os assuntos e mostrar coisas que sejam de real interesse para os pacientes. E hoje teremos 2 aulas espetaculares. A primeira aula será dada pelo Dr. Dalmo de Barros Silva. O Dr. Dalmo, ele é médico assistente da Santa Casa de São Paulo, ele é chefe do serviço do Hospital São Luís do Gonzaga e médico andrologista e urologista do IPGO. E eu lembro no assunto fertilidade do homem, que é o assunto que ele vai falar hoje, que das causas de infertilidade, metade são causas masculinas e metade masculinas. Então, o homem tem um valor fundamental na fertilidade do casal. Nós classificamos de 40% do homem, 40% da mulher e os 20% os restantes do casal, que é comum. A outra aula será da doutora Paula Bortolai Araújo, que é médica do IPGO e vai falar sobre ovodoação. E aqui eu lembro a todos que hoje em dia é dado no mundo que a grande maioria das causas da infertilidade são a idade da mulher. E isso é uma causa muito importante e isso nos leva também a cada vez mais falarmos sobre o assunto ovodoação. Então, vamos falar sobre esse assunto e eu vou dar início imediato ao Dr. Dalmo, que vai falar sobre a fertilidade masculina. Dalmo, a palavra é toda sua. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, Arnaldo, Paula. Obrigado pelo convite e pela participação. O assunto hoje, então, é o fator masculino. Eu procurei aqui resumir um pouco, é um assunto bem extenso. E eu vou tentar aqui cumprir o espaço aqui, já de antemão, já pedindo um pouco de desculpa para a Paula, que talvez a gente passe um pouquinho. Bem, aquele casal que vai ser investigado é aquele casal que não consegue uma gravidez natural espontânea até 1 ano, 15% da população terão dificuldade para a gravidez. Como o Arnaldo já disse, cerca de 40% da participação do homem como fator exclusivo e 50%, ou talvez até um pouco mais, de fator misto junto com a mulher. A definição de infertilidade primária e secundária, já foi dito nas outras aulas, né? Fertilidade primária é aquele indivíduo ou casal que não tem uma gravidez, não tem um filho, e a gravidez secundária é aquele indivíduo ou casal que já tem filhos e não estão conseguindo pela segunda vez. Isso é importante quando a gente tocar no assunto sobre varicocele. Rapidamente, essa é a fisiologia do eixo masculino, então o hipotálamo produzindo o hormônio GnRH, que vai estimular a hipófise anterior, produzindo as gonadotrofinas LH e FSH, e no testículo, o LH estimulando as células de Leydig, produzindo testosterona, e as células de Sertoli, que promove toda a sustentação da espermatogênese e produz a inibina B. Importante falar sobre a testosterona, né? É o principal estrógeno, o principal andrógeno nosso, produzido a partir do colesterol. São aproximadamente 17 reações até chegar à testosterona. E da testosterona, ela se converte em dihidrotestosterona, que vai conferir os fatores masculinos secundários, através da enzima 5-alfa-redutase, e uma pequena parcela dessa testosterona é convertida em estradiol, sob o efeito da enzima aromatase. Então, voltando naquele eixo, completando aquele eixo, o hipotálamo produzindo o GnRH, estimulando a hipófise produzindo nas células de Leydig testosterona. Testosterona, ela tem um feedback negativo sobre o hipotálamo e hipófise. A testosterona realizada a aromatização produzindo estrógeno também vai ter esse efeito até mais potente do que a própria testosterona. E na outra coluna, células de Sertoli que vão produzir a nossa espermatogênese.
Bom, essa aromatização ela é importante nos dias de hoje, a gente vai falar um pouco mais adiante. Todo homem tem que ter um pouco de aromatização, e o que é prejudicial é o excesso da aromatização. Então, o indivíduo adulto, o homem adulto, ele produz em média 7 miligramas de testosterona dia, e cerca de 3 a 5% dessa testosterona ela é convertida em estradiol. Estradiol, além da importância, como todos sabem, da fixação de cálcio nos ossos, para o homem ela é importante porque ela também está relacionada à libido. Então é importante o homem ter um pouco de estradiol circulante. O indivíduo normal, com uma espermatogênese normal, essa relação, se a gente dividir a testosterona total sanguínea pelo estradiol, ela tem que estar sempre acima de 10. Quando essa relação próximo de 10 ou inferior a 10, a gente diz que está havendo um excesso de aromatização. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente dos medicamentos que eventualmente podem nos auxiliar no tratamento disso. Por quê? A gente sabe que essa aromatização hoje, muito relacionada com a obesidade, que é um fator masculino, então a gente sabe que essa presença da enzima da aromatase no tecido adiposo e em outros tecidos, como o sistema nervoso, o fígado, ela é importante, principalmente no paciente mais obeso, que é mais susceptível à aromatização. Então, aqui é um desenho do testículo, né? São aproximadamente 250 túbulos, são mais ou menos o diâmetro de um fio de cabelo, onde acontece a espermatogênese. Esse processo demora, em média, de 58 a 64 dias, desde a célula primordial, a célula espermatogônia, até a espermátide. A fase final, a espermiogênese, que é a conversão da espermátide em espermatozoides, a espermatozoide ela acontece na fase final, próximo à rede testes, e por um transporte passivo, isso acaba passando para uma outra órgão, que é o epidídimo, onde o espermatozoide fica armazenado. É importante, a gente vai falar um pouco mais adiante sobre a fragmentação de DNA, o estresse oxidativo que acontece justamente aqui, nessa região. Aqui está um desenho do nosso espermatozoide, com a cabeça, com o núcleo, a reação com o acrossoma, a peça intermediária com as mitocôndrias. O Rogério, no webinar passado, comentou sobre a função das mitocôndrias em gerar energia para o óvulo, a mesma coisa aqui. E a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, esse é um desenho, um corte de um túbulo seminífero. A espermatogênese ela acontece da periferia para o centro, então as células mais jovens elas ficam na periferia e o espermatozoide maduro mais central. Bom, a gente sempre começa a investigação do fator masculino por uma anamnese bem feita. É importante sempre a gente ter ideia, e isso para qualquer urologista que trabalha com reprodução, a idade da parceira é fundamental, porque isso é o fiel da balança, muitas vezes, em qualquer tratamento que a gente queira sugerir para esse casal. Então, é muito diferente um paciente que tem uma varicocele, por exemplo, um paciente que fez uma vasectomia e tem uma parceira de 30 anos, e um casal onde a parceira, por exemplo, tem 39, 40 anos. Muito das propostas terapêuticas, elas vão depender da idade da parceira. Importante sempre perguntar sobre antecedente de infertilidade familiar nessa família, os hábitos importantes, bebida alcoólica, cigarro, sedentarismo, obesidade, medicamentos, importantíssimo. A gente sabe, muitas vezes a gente vê pacientes que chegam para nós com uma queixa de infertilidade, por exemplo, usando finasterida para tratamento de alopecia. Então, são drogas que sabidamente interferem na espermatogênese, assim como a sulfa, acetaconazol e etc. E importante perguntar sempre os hábitos sexuais daquele casal ou daquele indivíduo. Então, se ele tem masturbação, se ele tem ereção noturna, ou chamada ereção matinal para alguns, libido e qual a frequência de relação. O exame físico desses pacientes é importante sempre examinar em pé. A temperatura da sala não pode ser muito quente nem muito fria, ela deve girar em torno de 22 a 25 graus. E é importante examinar esses pacientes em pé porque um dos sinais de hipogonadismo é a presença de ginecomastia. E, geralmente não é uma ginecomastia importante, então é mais fácil da gente perceber essa ginecomastia com o paciente em pé. É mais difícil do paciente deitado, né?
Então, sempre observar os caracteres masculinos, secundários, como de Adão, pelificação, e, por fim, o exame físico da genitália e escroto, que a gente sempre deixa por final. A gente classifica a infertilidade masculina em causas pré-testiculares, que são as causas geralmente hormonais, que é o estímulo para o testículo produzir espermatozoides. As causas testiculares, que são as causas do testículo, como exemplo, a varicocele, a criptorquidia. E as causas pós-testiculares, que são as causas de transporte, geralmente são as causas obstrutivas. Didaticamente, na nossa cabeça, a gente tenta fazer o raciocínio a partir dessa classificação. E uma outra classificação importante é o conceito da azospermia. O que é a azospermia? É o diagnóstico ou a ausência de espermatozoides numa análise seminal, num espermograma. Ela pode ser dividida em obstrutiva ou excretora e não obstrutiva ou secretora. Isso é muito importante para nós, dentro de uma clínica de reprodução, quando a gente tem um paciente azoospermo. Agora, é muito importante ter o diagnóstico da azoospermia obedecendo os critérios da Organização Mundial de Saúde, ou seja, um espermograma que ele deve ser feito obedecendo os critérios. Então, tem que ter um controle de temperatura, velocidade de 3.000 giros e uma centrifugação por 15 minutos em pelo menos 2 espermogramas com intervalo não menor do que 2 semanas. E isso é importante, porque não obedecendo isso, há um falso positivo em mais de 20% dos casos. Ou seja, a gente taxaria um indivíduo azoospermico e, na verdade, ele não é. E muda completamente a abordagem desse paciente. Essa é a última atualização da OMS para o espermograma. Então, esses são os critérios considerados, entre aspas, normais. Então, o volume de 1,5, a concentração por ml de 15 milhões, o ejaculado total de 39 milhões, motilidade móvel progressiva e não de 40%, e a morfologia de Kruger de 4%. E por que foi feito isso? Isso foi feito a partir de um estudo, de um trabalho, onde se pegou 2.000 indivíduos de 8 países de América do Norte, Europa e Ásia, e esses indivíduos conseguiram a gravidez natural e espontânea de suas parceiras em até 1 ano. Se colocou isso num gráfico de Gauss e classificou-se como normais esses 5% da curva. Então, quando a gente olha para um espermograma e a gente vê o resultado desse paciente e compara com a linha de referência, a gente compara com 5% da curva de Gauss. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente interpreta isso. Por quê? Quando a gente tem um paciente com uma queixa de infertilidade, ele tem, por exemplo, 13 milhões de espermatozoides por ml, a gente fala, não, mas ele está próximo do normal, ele está com 15 milhões, ele está com 13, então vai para casa que está tudo bem. Nem sempre é assim, porque ele está usado como referência 5% da curva. Então, os 50% do percentil, a gente vai ter um paciente com 73 milhões por ml. Esses indivíduos a gente não vai ver numa clínica de reprodução. Então, muito cuidado quando a gente interpreta uma análise seminal baseada nesses parâmetros convencionados como os normais. E só para a gente ter uma ideia, como que evolui isso ao longo do ano, dos tempos? Na década de 80, se considerava normal uma contagem de espermatozoides que nem era considerada como importante. Isso foi mudando ao longo dos anos até a última classificação que aconteceu. A motilidade, que hoje, para nós, é o principal critério de vitalidade para um espermograma, no passado não se tinha muito valor, era apenas 2%, e hoje é 32%. A morfologia, que no passado se considerava que era o principal critério de vitalidade, 80%, hoje é 4% a morfologia de Kruger. Se a gente perguntar ou a gente conversar com urologistas mais antigos, eles ainda perguntam, mas por que o espermograma hoje, a morfologia de Kruger é de 4%? Na minha época era 14%, era 30%. Isso foi mudando ao longo do tempo. Então, só para ter uma ideia de como isso foi mudando. E é importante dizer que o espermograma não é um atestado de fertilidade. Ou seja, o indivíduo ter um espermograma normal ou acima do normal, referente à última classificação do OMS, não garante que o indivíduo vai ser pai a hora que ele quiser, né?
e a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Então, sempre a gente vai começar a nossa investigação com pelo menos 2 espermogramas ou 2 análises seminais, pelo menos 2. E quando que a gente tem que aprofundar essa investigação ou que vale a pena fazer uma investigação mais detalhada? Quando a concentração por ml ela for inferior a 10 milhões. Geralmente, indivíduos que têm análises seminais com concentração acima de 10 milhões, é menos de 2% de chance de você encontrar alguma alteração em exames de laboratório, alguma outra coisa específica, a não ser que a gente já tenha alguma suspeita a partir do nosso exame físico e da nossa história clínica. Então, baseado nisso, a gente sempre deve pedir, após a análise seminal, pelo menos a análise de testosterona e o FSH. Esse é o mínimo. Há uma discussão na literatura se deve ser feito em jejum ou não. Não vale a pena aqui entrar nesse mérito. Eu, particularmente, acho que deve ser feito sempre que dosar testosterona, dosar na parte da manhã, o mais cedo possível, por causa do ciclo circadiano. Então, para a gente ter uma ideia mais próxima do real de quanto é o valor dessa testosterona. Se você tiver condições, sempre peça todo o eixo, então testosterona, FSH, LH e prolactina. Acho importante hoje, apesar de não ser nenhuma recomendação oficial de nenhum guideline, o estradiol, na minha opinião, hoje, ele deve ser sempre pedido junto com a testosterona para a gente checar se esse paciente tem ou não um excesso de aromatização. E aqui um dado novo, que é um trabalho relativamente recente, um possível marcador mais fiel da testosterona, que seria a 17-hidroxiprogesterona, como um marcador para a gente ter uma ideia de qual a concentração de testosterona intratesticular. A gente sabe que o indivíduo normal, com espermatogênese normal, ele vai ter um nível de testosterona intratesticular 100 vezes maior do que a testosterona periférica sanguínea. Como a gente tem uma grande dificuldade de considerar real ou não o nível de testosterona total sanguínea, essa é a grande discussão. Então, talvez isso no futuro ele seja um possível bom marcador para a gente medir a testosterona intratesticular. Com relação aos exames de imagem, conforme o nosso exame físico, a gente não tem muito o que fazer. Um ultrassom com Doppler de testículo, quando a gente tem alguma suspeita de varicocele, que a gente vai falar mais para frente, um paciente que é muito obeso, que é difícil o exame físico, ele vai ajudar. Quando a gente suspeita de uma obstrução, presença de cistos na região do veromontano ou uma genesia congênita de deferente, o ultrassom transretal na mão de profissionais que têm experiência em fazer investigação do fator masculino, ele é interessante. Quando a gente não tem isso, uma ressonância magnética de pelve, ela vai ajudar muito bem. E feito essa suspeita, vou fazer uma mastoscopia armada nesses casos. Isso aqui é um ultrassom com Doppler feito valsalva, mostrando o refluxo. Isso aqui é um Doppler de um paciente que tem uma varicocele. Essa é uma varicocele grau 3, que a gente chama, é um exame físico. Então, o paciente em pé, você olha isso, ele não precisa fazer nada, você já faz o diagnóstico de uma varicocele. A gente classifica a varicocele em 3 graus. O grau 0 seria a varicocele subclínica, que é uma varicocele vista ao ultrassom Doppler, mas que não é palpável pelo médico examinador, então a gente não tem relevância clínica. E para nós, qual a importância da varicocele? A varicocele é grau 2 e grau 3. Essas sim merecem ser tratáveis quando o paciente tem uma queixa de infertilidade, e aí depende de toda a conjuntura, como eu disse, idade da esposa, se existem outros fatores associados. A varicocele grau 1, ela é muito subjetiva, pode ser que eu faça um diagnóstico de uma varicocele grau 1 e um colega não faça, de qualquer forma ela não tem um impacto, uma importância clínica, então a gente tem sempre a preocupação com a varicocele grau 2 e grau 3, que são realmente essas que podem ter um fator deletério sobre a espermatogênese. A varicocele, ela é a primeira causa conhecida associada à infertilidade masculina. 30% dos homens que têm varicocele poderão ter dificuldades para ter filhos, e infertilidade primária, como eu disse no começo, e 80% dos indivíduos portadores de varicocele possivelmente poderão ser classificados como uma infertilidade secundária, ou seja, pacientes que já tiveram filhos,
e que por algum motivo estão tentando novamente, a gente tem que olhar melhor para a varicocele. A varicocele é importante, a importância do refluxo sanguíneo e a hipóxia testicular. Isso é o que determina o grau e o potencial de piora da qualidade seminal desses indivíduos. Importante lembrar que 20% desses pacientes têm espermograma normal e eles vão ter um aumento de fragmentação, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. O que acontece com a varicocele? Há uma hipotrofia testicular com o tempo, o testículo perde volume, ele perde células, e o principal fator que associa a patologia varicocele com a infertilidade masculina é gerar o estresse oxidativo. O que é esse estresse oxidativo? Você tem uma alteração da permeabilidade da membrana do espermatozoide, então você vai ter espermatozoides com motilidade ruim, atividade mitocondrial baixa, então os espermatozoides com pouca mobilidade ou sem mobilidade, e aliás esse é o cero da varicocele, ou seja, há uma grande quantidade de espermatozoides imóveis, e a própria fragmentação e a morte celular. Aqui eu vou vender um pouco o meu peixe. A indicação principal, então, é a infertilidade masculina e a via de acesso hoje, o padrão ouro para corrigir a varicocele, é fazer essa cirurgia pela técnica de Marmar, uma técnica subinguinal com uso de microscópio, preservando a artéria espermática interna e a artéria deferencial e ligando cada vez menos vasos linfáticos. Então, esse é o padrão ouro hoje para o tratamento da varicocele. Isso é feito em regime ambulatorial, não precisa de internação, dormir no hospital. É um procedimento relativamente simples e usando microscópio com baixa taxa de complicação. Com relação a fator masculino e genética, eu coloquei aqui as 3 principais causas associadas à infertilidade masculina, as causas genéticas. A primeira delas, a mais comum, é a síndrome de Klinefelter, tá? A incidência de Klinefelter na população é de 1 para 500, não é tão raro assim a gente se deparar com o Klinefelter. E o grande problema do Klinefelter é que você tem o típico e você tem o mosaico. O mosaico, você não olhando para ele muitas vezes, você não percebe que esse paciente é mosaico. Você vai perceber quando ele, por exemplo, tem uma análise seminal, geralmente um espermograma com uma concentração baixa, geralmente abaixo de 2 milhões. A microdeleção de cromossomo Y, são 3 tipos, né? E 20% dos pacientes que são azospérmicos não obstrutivos, a causa vai ser uma microdeleção de cromossomo Y. E a agenesia de deferente. Das 3 é a mais rara, isso acontece de 1 a 2% da população, e você suspeita disso já no exame físico inicial, quando você não palpa a presença de cordão deferencial no seu exame físico. Esse é o principal sinal para você suspeitar de uma agenesia congênita. Então, esses pacientes terão um espermograma com uma hipoespermia, ou seja, um volume ejaculado muito pequeno, e eles são azospérmicos. Os exames que a gente pede para essa investigação, o cariótipo de banda larga, banda G, a pesquisa da microdeleção de cromossomo Y e a pesquisa do gene da fibrose cística. Importante, o indivíduo, o homem que tem essa agenesia, você já parte do princípio que ele tem o traço da doença. Então, ele não obrigatoriamente precisa fazer o teste. Isso vai encarecer cada vez mais o tratamento, mas a parceira dele sim terá que fazer, para justamente você não ter o risco de gerar uma criança com a doença fibrose cística. A agenesia de deferente, ela é um traço, ela é um sinal dentro da fibrose cística. Então, não é que o indivíduo terá a fibrose cística. Aqui é um exemplo do Klinefelter típico. Então, ele tem um pouco de ginecomastia, ele tem um testículo geralmente pequeno, um testículo muito pequeno. Então, um hipoganismo muito importante. Esse indivíduo, quando ele entra no consultório, a gente já tem uma suspeita. Ele não tem barba, a voz até um pouco mais afeminada, mas quando ele não é assim, é difícil, às vezes, você, num exame físico inicial, a não ser que você vai já, de início, examinar o testículo. Geralmente são testículos muito pequenos.
Esse, então, é o desenho da microdeleção. A gente vê isso, às vezes, o próprio Arnaldo já encaminha o paciente que já passou com ele, que tem um espermograma azoospermio, que já pede, por exemplo, a pesquisa de microdeleção, excelente, né? Então, quanto mais distante, quanto mais periférico aqui, a ZFC, essa é a única que tem alguma chance da gente encontrar algum espermatozoide. A ZFA e ZFB, a probabilidade, a chance de encontrar espermatozoides em biópsia ou microtese, ela é zero. A ZFC, a gente tem 20% de chance de encontrar algum espermatozoide, porém, gerando uma criança do sexo masculino, essa criança ela vai ter a ZFC, vai acompanhar, porque ela acompanha o cromossomo Y, que determina o sexo. Então, a genesia de deferente, como eu disse, é 1 ou 2%. O exame físico ele é o primeiro dado importante para a gente suspeitar disso. Esses pacientes têm essa hipoespermia e são pacientes azoospermicos. Eles se comportam como uma azoospermia obstrutiva. Aqui é uma foto de um ultrassom transretal, um cisto na região do vero montano. Os cistos nessa região, ele pode ser adquirido ou um resquício embriológico, uma vesícula seminal dilatada aqui do lado direito, e aqui uma ressonância magnética mostrando esse cisto, confirmando a presença do cisto, e aqui a ressecção que se faz, muito parecida com a ressecção endoscópica de próstata. Geralmente esses pacientes começam a ter uma ejaculação anterógrada e até conseguem uma gravidez natural espontânea. Com relação a testes espermáticos mais específicos além da análise seminal, a fragmentação de DNA, que hoje está na moda, a gente fala, todo mundo escuta falar sobre isso, né? Existem várias técnicas, pelo menos 8 técnicas descritas, e é importante dizer que esse é um exame complementar a toda essa investigação. Então, como eu disse, a fragmentação de DNA ela é um resultado de um excesso de queima energética pelas mitocôndrias. E isso faz uma alteração da permeabilidade do espermatozoide. Isso é uma coisa que acontece, mas não é sempre assim. A gente sabe que existe uma fragmentação em todo o mundo, é uma fragmentação baixa ou considerada normal, ela é em torno de 15% a 16%, e isso pode se alterar. O que faz um paciente ter uma fragmentação aumentada? Obesidade, sedentarismo, abuso de álcool, de drogas, a própria varicocele, a idade do homem, provavelmente a carga genética desse indivíduo, ele vai ter uma fragmentação mais alta. Agora, você pode tratar essa fragmentação. Por quê? Do ponto de vista prático, o que significa uma fragmentação alta? Há uma chance pior ou uma chance aumentada de falha dos ciclos de FIV, abortamentos precoces e até mesmo a não gravidez natural. Então, uma fragmentação alta acende uma luz de alerta dizendo, olha, não é o momento ideal para você tratar de você tentar uma gravidez, postergar isso ou tentar tratar. Como que a gente trata isso? Usando antioxidantes, geralmente vitamina E, vitamina C, eventualmente algum antibiótico associado, e se ele tem uma causa tratável como varicocele, tratar a própria varicocele. Existe também as provas de capacitação espermática, existem várias técnicas aí, e isso é importante dentro de uma clínica de reprodução, quando a gente tem dúvida se aquele indivíduo, para que tipo de tratamento ele vai precisar, se a reprodução assistida de alta ou de baixa complexidade. Então, a gente lança a mão desse exame, quando dentro de uma análise seminal, por exemplo, a gente tem parâmetros muito discrepantes, concentração muito boa e motilidade muito ruim, ou uma morfologia muito ruim. Esse exame é importante para ajudar nessa definição. Aqui é uma foto de um exame de fragmentação de DNA para mostrar que esse halo é um halo normal que existe, né? O que não existe, que não ter fragmentação, não é normal. Sempre é esperado que tenha um pouco de fragmentação. Aqui é o gradiente descontínuo, mas é um exame muito detalhe. Depois, se a gente tiver alguma pergunta no final, a gente vai responder sobre isso. Falar um pouco sobre obesidade, então, é um fator hoje importante dentro da infertilidade masculina. Como eu já disse, a produção, o excesso de aromatase produzindo o estrógeno ele vai ter um feedback negativo, até mais potente do que a própria testosterona.
inibindo o eixo e produzindo cada vez menos testosterona, que é o estímulo principal para a produção de espermatozoides. Na verdade, o cenário do obeso tem várias coisas associadas. Então, a gente sabe que ele tem menos testosterona, ele funciona como um hipogonadismo e outras causas associadas sempre ligadas a isso. Então, pacientes que têm pressão arterial elevada, resistência periférica à insulina. Então, são várias coisas associadas dentro desse contexto do paciente obeso. Com relação à infecção, então, a gente sabe que isso é um tema importante, nunca foi pequena a importância disso, sempre alertar, cada vez mais, hoje a gente vê a população jovem, cada vez menos se usa preservativo, a gente vê muito no consultório, clamídia, hoje voltou demais a gonorreia, a blenorragia. E por que isso é importante para nós? Que muitas vezes 50% dessas infecções elas são silenciosas, ou seja, o paciente não tem um quadro clínico, esse paciente se torna, de certa forma, subcrônico, então ele pode ter secundário essas DSTs, epididimite, orquipididimite, prostatite, uretrite, e isso pode acarretar uma obstrução epididimária. Isso também produz estresse oxidativo, piorando o padrão seminal. Hoje está na moda a gente falar, infelizmente, sobre as infecções virais, né? Então, ebola, zika vírus, agora o coronavírus. A gente sabe hoje que tem pacientes com a presença no sêmen do vírus, mesmo pacientes já tratados, né? E a gente sabe que isso tem uma piora do padrão seminal. Existe um trabalho recente desse ano lá de Wuhan, onde eles têm 38 pacientes com Covid tratados e com presença permanente do vírus no sêmen. A gente não sabe exatamente como é que isso vai ser manuseado, vai ser tratado isso no futuro, né? E outra coisa, os antirretrovirais. A gente precisa saber também que o antirretroviral, por si só, ele tem um efeito deletério sobre a espermatogênese, geralmente ele tem um padrão, uma piora do padrão seminal. O hipogonadismo. O que é o hipogonadismo? É o indivíduo que não produz testosterona, ou não produz espermatogênese, ou as duas coisas. A gente classifica em hipogonadismo primário e secundário. O primário é o testicular, ele é o de pior prognóstico, mais difícil de tratar. E o hipogonadismo secundário são as causas geralmente endocrinológicas, que são mais fáceis de se tratar. O pior prognóstico são os pacientes que têm um FSH elevado, que são mais difíceis de tratamento. A criptorquidia é um exemplo de um hipogonadismo primário. Sempre lembrar que, associado à criptorquidia, sempre tem o risco maior de neoplasia de testículo. Já vi isso algumas vezes, quando a gente é chamado para fazer uma punção, por exemplo, no paciente que é azospérmico. Esse paciente ele nunca foi examinado, ele é assintomático e ele tem um nódulo testicular, e você vai ver que aquele paciente foi tratado de criptorquidia lá atrás, né? Então, esses pacientes de 30% a 50% eles podem ser azospérmicos e geralmente eles têm um grau de hipogonadismo associado. O uso de anabolizante, a gente não pode esquecer, hoje, infelizmente, é muito comum em academias, e ele pode bloquear o eixo e levar a um hipogonadismo secundário. O ideal é que esses indivíduos eles parem com o uso de hormônio pelo menos 6 meses para se tentar desbloquear o eixo, e após 6 meses, não desbloqueando o eixo, você está autorizado a usar alguma gonadotrofina para ajudar nessa relação. Mas sempre lembrar que tem essa questão do hipogonadismo secundário, principalmente o uso abusivo de anabolizantes. A reversão de vasectomia a gente tem que falar também, é importante. A gente sabe que de 10% a 12% dos homens se arrependem da vasectomia. Então, ela é uma opção de se tentar vai terminando novamente. a aula, que está um pouquinho acima da hora, viu? Vai terminando, por favor. A zoospermia, como eu disse, ela pode ser obstrutiva e não obstrutiva. Esse é o padrão testicular que a gente encontra. Quando a gente não faz uma biópsia testicular, a gente tenta, através de exames, tentar achar o diagnóstico dessa zoospermia, se é um volume testicular, o FSH acima de 7,5 e testosterona. Isso pode ter uma chance de você, a chance de mais de 90% de você concluir que essa zoospermia seja obstrutiva ou não, sem a necessidade de fazer uma biópsia. E sem dúvida, estou terminando,
o carro-chefe, o desafio para nós dentro de uma clínica de reprodução é o indivíduo que tem uma zoospermia não obstrutiva. Esse é o grande indivíduo, é um desafio para a gente tratar esses indivíduos ou recuperar espermatozoides. Como eu já disse em outros slides, geralmente esses pacientes têm testículos menores, FSH elevado, e dependendo do padrão que ele tem do testículo, é muito difícil recuperar espermatozoides, né? O uso de inibidores de aromatase, ele ainda é off-label, mas a gente usa isso já com bastante frequência e existem guidelines que recomendam isso quando a gente tem essa relação de testosterona e estradiol menor que 10. Então, isso é uma coisa importante. Os resultados em torno de 20% não são desprezíveis. E quando nada disso funciona, a gente vai tentar recuperar espermatozoides através de algum processo, de algum procedimento, a punção aspirativa do testículo ou do epidídimo. Então, aqui são exemplos que a gente normalmente faz, a punção aspirativa ou a biópsia de epidídimo de testículo. E os casos mais difíceis a gente deixa para se tentar fazer o procedimento da microtese, onde a gente abre o testículo com o uso de microscópio, a gente vai atrás de túbulos seminíferos um pouco dilatados. A gente acredita que existem algumas ilhas dentro do testículo que nós vamos encontrar isso aqui, e aí nós vamos atrás de 6, 7, 8 espermatozoides para se tentar fazer o tratamento da reprodução assistida. A microtese ela é sempre superior a uma biópsia comum em qualquer tipo do padrão histológico do indivíduo, isso qualquer trabalho hoje, a literatura mostra isso. E só para terminar, então, o tratamento clínico empírico, ele é muito pouco usado em fator masculino, mas indivíduos que são azoospermicos, a gente pode usar o citrato do clomifeno na dose de 25 mg dia. O uso de inibidor de aromatase, quando a gente tem essa relação testosterona e estradiol abaixo de 10. O uso de gonadotrofinas no hipogonadismo, do hipogonadismo secundário é importante. O uso de vitaminas antioxidantes, de vitamina E, C e zinco nos pacientes que têm fragmentação alta e jamais prescrever testosterona para os indivíduos que estão tentando ter gravidez. Obrigado, desculpem, eu passei um pouquinho o horário. Então, foi excelente a sua apresentação, bastante técnica, foi objetivo. É fundamental que os homens entendam a importância que tem o fator masculino na fertilidade do casal. Por incrível que pareça, até hoje tem homens que resistem a fazer um simples espermograma e isso pode prejudicar muito a fertilidade do casal. Lembro aqui que alguns exames da mulher são muito desgastantes, são dolorosos e às vezes nem seria necessário se o homem tivesse feito um espermograma anteriormente. Então, achei fundamental. Tem muitas perguntas chegando aqui, são várias, eu vou procurar resumir, agrupá-las numa única, porque senão não teremos tempo de responder todas. Isso eu vou passar as perguntas no final da apresentação da doutora Paula, que vai falar agora sobre ovodoação, um assunto extremamente importante. Paula, a palavra é sua. Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu vou falar sobre ovodoação. É uma parte da reprodução que eu particularmente gosto muito, porque eu acho que é um tratamento de ajuda mútua. De um lado, a gente tem a doadora dividindo seus óvulos e do outro lado, a receptora que tem uma nova oportunidade de um recomeço. Antes de tudo, eu quero falar que a gente tem um e-book no site do IPGO disponível para que vocês façam o download. É escrito pelo Dr. Arnaldo sobre a doação e recepção de óvulos, então é só preencher o nome e e-mail e vocês vão ter acesso a todo o conteúdo, tá? Pode passar, Vitor. Então, quando a gente pensa em ovodoação, a primeira coisa que nos vem à cabeça é uma paciente com idade mais avançada e já na menopausa. Só que o tratamento de ovodoação também pode ser importante para muitas pacientes jovens que têm indicação de realizar a ovodoação. Pode ir para o próximo. Então, quais seriam as indicações da realização da ovodoação? Então, mulheres com idade mais avançada, falência ovariana prematura, então antes dos 40 anos, cirurgias ovarianas, então muitas pacientes tiveram que tirar o ovário ou por tumor, ou por endometriose, por alguma outra cirurgia, falhas em tratamentos de FIV anterior, então pacientes, casais que já fizeram várias tentativas e não conseguiram embriões para transferência, ou tiveram falhas sequenciais, e aí a gente avalia que o fator é a genética do óvulo.
alterações genéticas, então pacientes que têm doenças que podem ser transmitidas para a prole, e os casais homoafetivos masculinos que vão necessitar, além de um óvulo, um útero de substituição. Pode passar. Quando que começou a ovulação, então? Em 1984 foi realizado o primeiro tratamento de ovulação em uma paciente que tinha uma falência ovariana prematura. Nós do IPJ já realizamos esses tratamentos há 25 anos, tá? No Brasil, a ovulação é ética e é legal, e ela é regimentada por uma resolução que foi atualizada em 2017. Ela deve ser anônima e sem fins comerciais, tá? Quem, então, é a doadora? Quem que pode doar os seus óvulos? Ok. Então, essa doadora, ela tem que ser anônima, ela nunca vai conhecer a receptora e a receptora nunca vai conhecer a doadora. Ela tem que ter maioridade civil e menos do que 35 anos. Tem que ter marcadores negativos para todas as doenças infecto-contagiosas, então HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Essa doação não pode ter caráter nem comercial e nem lucrativo. A doadora tem que ter um bom nível intelectual para entender todo o processo, saber usar as medicações, entender os controles ultrassonográficos, tá? E eu acrescento aqui o cariótipo normal, apesar disso não estar na resolução. O que é o cariótipo? É um exame de sangue que vai avaliar a parte genética, a contagem dos cromossomos dessa paciente, para avaliar se não vai haver um risco maior de transmissão de alguma doença genética para esse bebê através do óvulo. E o essencial é ter uma boa reserva ovariana, que pode ser avaliada por ultrassom, através da contagem dos folículos pré-antrais e do hormônio antimileriano, porque essa paciente vai ter que ter uma quantidade suficiente de óvulos para ela e para doar. Pode passar. O que fala a resolução de número 2168, né, que foi atualizada em 2017 com relação à doação? Então, essa resolução permitiu a doação, tanto a voluntária, que é aquela doação exclusiva, quanto a doação compartilhada, onde a doadora tem sempre preferência sobre o material biológico, então se ela tiver um número ímpar de óvulos, sempre o óvulo a mais vai ficar para a doadora. São critérios de exclusão definitiva, então uma vez que a paciente teve qualquer uma dessas doenças, ela não pode ser doadora. Sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C e HTLV. As outras doenças, como clamídia, ureaplasma, são critérios de exclusão temporária, por exemplo, o Zika vírus, né? Mas depois de passado um tempo, essa paciente pode voltar ao processo de doação. Quem escolhe a doadora é o médico assistente, a clínica responsável por essas pacientes, tá? Na clínica, os funcionários não podem doar nem sêmen nem óvulo, tá? E a clínica tem que ter um controle das gestações que foram obtidas a partir daquela doadora, pois uma mesma doadora não pode ter duas gestações de sexos diferentes numa área de 1 milhão de habitantes. São Paulo é enorme, né? A gente tem milhões de habitantes, então isso é bastante difícil de acontecer, mas a gente tem que ter um controle muito importante sobre essas doações. Pode passar. Existem dois tipos de doações, então. A doação ela pode ser compartilhada. O que é isso? Normalmente é uma paciente da clínica que tem indicação de fazer a fertilização in vitro e ela é submetida à indução da ovulação e coleta dos óvulos. Uma vez que esses óvulos foram coletados, é dividido o número de óvulos maduros e esses óvulos são divididos meio a meio. Uma parte fica para a doadora, uma parte para a receptora, tá? Esse processo é diferente de uma clínica para outra. No IPGO, a doadora não tem nem o custo com o tratamento e nem o custo com a medicação quando ela faz a doação compartilhada, tá? Pode passar. O outro tipo de doação é a doação exclusiva. Então, são mulheres que naquele momento não têm o desejo de gestar e voluntariamente, sem nenhum benefício financeiro, elas vão realizar a indução da ovulação, o controle e a captação dos óvulos para doação exclusiva para uma receptora. Quem são essas pacientes? Porque é diferente doar óvulo do que doar sangue, doar medula. Elas vão ter que passar por todo o processo de indução da ovulação, tomar as injeções, fazer os controles ultrassonográficos, né? Sem ter nenhuma vantagem financeira em relação a isso. Então, normalmente, são pacientes que são amigas ou familiares de um outro casal que precisa fazer a fertilização in vitro e, com isso, eles conseguem uma melhora no custo do tratamento de reprodução. Pode passar. E uma outra forma de receber óvulos é através dos bancos de óvulos, né? Em 2015 teve uma melhora muito importante nas técnicas de vitrificação
Isso permitiu com que a gente oferecesse um banco de óvulos com uma ótima taxa de sucesso no descongelamento, tá? Então, o IPJ tem um banco de óvulos disponível com doadoras previamente selecionadas e existem também os bancos de óvulos internacionais. Nesses países, em alguns países, a lei de doação de óvulos ela é diferente e ela permite que a doadora tenha uma compensação financeira por doar seus óvulos. Por isso, os bancos são mais completos, têm mais opções de doadoras. Entretanto, ainda hoje, os custos para você adquirir os óvulos num banco internacional e transportar para o Brasil são muito elevados e acabam se tornando inviáveis, são muito mais caros do que o preço de você fazer um tratamento de ovo-doação compartilhada. Tá? Pode passar. Como então que é feita a seleção dessa doadora? Então, essa doadora ela vai passar por uma consulta médica sem ônus, e nessa consulta a gente vai avaliar a história clínica, vai fazer um exame físico e ultrassonográfico e avaliar a reserva ovariana dessa paciente através da contagem dos folículos pré-antrais. Também é avaliada a fertilidade e se existe realmente indicação para o tratamento de fertilização in vitro dessa paciente. Depois disso, ela vai passar numa consulta com a enfermagem. Aqui está a fotinho, essa é a enfermeira Mariana, que é a enfermeira responsável lá na clínica por todas as doadoras e todas as receptoras. Então, ela conhece todas as pacientes e ela que vai fazer esse intercâmbio, mantendo a anonimidade de todo esse processo, e vai fazer essa ligação entre a doadora e a receptora. Pode passar. Quais são os exames a que as doadoras devem ser submetidas para a gente avaliar se elas podem mesmo ser doadoras, tá? Então, o primeiro é um ultrassom transvaginal para a contagem dos folículos antrais. O cariótipo, como eu já falei, que é um exame de sangue para a gente avaliar a parte genética. Os exames ginecológicos, o Papa Nicolau com as culturas vaginais para pesquisa de clamídia, ureaplasma, micoplasma, neisseria, que no caso de virem positivas têm que ser tratadas, tá? A parte hormonal, então, FSH, LH, exames da tireoide. E as sorologias, então HIV, hepatite B, C, HTLV, sífilis, o exame do Zika vírus, e recentemente a gente acrescentou o teste rápido para o coronavírus, que a gente faz no início da indução da ovulação, e o PCR, que é realizado 3 dias antes da coleta dessa doadora. Se for uma doação compartilhada, onde essa doadora também vai engravidar, então a gente faz a pesquisa do fator anatômico, do fator uterino, através da esteroscopia, e complementa com as doenças que podem trazer algum problema na gestação, né? Então, rubéola, toxo e o citomegalovírus. Para o parceiro dessa doadora, a gente não pode esquecer de avaliar o espermograma, todas as sorologias e da mesma forma, o exame do Zika e o PCR para o coronavírus. Pode passar. Como que é o questionário da doadora, então, lá no IPJ? Então, essa paciente, depois que ela fez todos os exames, a gente avaliou que ela tem uma boa reserva ovariana e preenche todos os critérios para ser doadora, ela vai preencher um questionário, onde ela vai pôr idade, peso, altura, características do cabelo, cor da pele, estado civil, pode passar. Ela vai preencher todos os dados familiares de descendência, então como que é a cor dos olhos do pai, do avô, do lado paterno, do lado materno, se tem alguma doença familiar, então diabetes, Alzheimer, câncer de mama, tudo isso é preenchido nesse questionário, pode passar. E além de colocar dados da personalidade dela, então o que ela gosta de ler, por que ela está fazendo o tratamento, algumas coisas de antecedentes da vida dela, e ela deixa uma mensagem para a receptora de óvulos e pode trazer uma foto de quando ela era criança, que isso ajuda bastante na escolha pela receptora. Pode passar. Existem alguns exames complementares que não são realizados em todas as doadoras, mas estão pedidos em momentos específicos, quando o casal receptor tem alguma necessidade diferente. Então, por exemplo, tem casais receptores que já fizeram vários tratamentos, tem histórico de aborto de repetição ou de falhas de implantação. Quando a gente vai avaliar essa receptora, a gente observa que ela tem um KIRA-A. O que é isso? O KIR é uma molécula que existe nas células NK, que são células que existem no endométrio e estão relacionadas à imunologia da gestação. Então, existem células que são favoráveis à gestação, mas tem células que são citotóxicas. Quando a receptora tem esse KIRA-A, é um modelo de célula NK
que dificulta a implantação quando ele está associado a um HLA do embrião do tipo C2, que tem quando tem o HLA-C2. Então, o que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar uma doadora onde a interação do KIR da receptora seja benéfica e não prejudique ainda mais essa implantação. Então, a gente pode pesquisar na doadora o HLA e só escolher aquela doadora se ela for do tipo C1, C1, porque aí o embrião não vai ser, mesmo que o pai tenha um HLA-C2, ele nunca vai ser C2, C2. E aí, com isso, a gente diminui o risco de aborto ou de falha de implantação. Também tem alguns casais que solicitam a pesquisa do exame de ancestralidade. O que é isso? São aqueles exames que identificam até 5 gerações de onde vêm as características dessa doadora. Então, a descendência, se é italiano, se é espanhol, de onde vem a carga genética dessa doadora. E o exame genético pré-concepcional, que é bem específico. Então, por exemplo, no caso que o Dr. Dalmo comentou, da fibrose cística. Então, a gente tem que avaliar nessa doadora se ela tem o gene para fibrose cística que aumentaria a chance da criança nascer com a doença, ou qualquer outro gene específico do qual o pai seja portador também. Pode passar. Como que é feito, então, o tratamento da doadora? Então, a gente procura sempre usar um protocolo com antagonista, que é um protocolo que evita a síndrome do hiperestímulo. As pacientes doadoras são pacientes que têm uma ótima reserva ovariana, então a gente espera que elas vão responder com uma grande quantidade de óvulos. Isso faz com que suba muito os níveis de estrogênio e aumenta o risco da síndrome de hiperestímulo. Então, a gente usa protocolos que vão diminuir esse risco. A gente sempre começa na fase folicular, então logo que a paciente menstrua, e o bloqueio da ovulação pode ser feito ou com progesterona, que é via oral, ou com os antagonistas do GnRH, que são medicações injetáveis, tá? O trigger é feito com agonista, para mais uma vez evitar a síndrome de hiperestímulo, e nesse caso os embriões são fertilizados e vitrificados, não são transferidos no mesmo ciclo. Pode passar. Então, aqui eu fiz um protocolo, um exemplo de um protocolo que a gente poderia usar para as doadoras. Então, a gente espera a paciente menstruar, faz um ultrassom até o 3º dia da menstruação e, se estiver tudo bem, começa com a gonadotrofina, que são as injeções para estimular o crescimento dos folículos. Vai acompanhando com o ultrassom, então em 5 dias faz um novo ultrassom. Quando o folículo atinge ou 14 milímetros ou os níveis de estradiol começam a subir, a gente entra com um antagonista para impedir a ovulação precoce, continua fazendo esse acompanhamento e a hora que os folículos atingem 18 milímetros é feita a medicação para maturação dos folículos. A coleta é feita depois de 35 horas, os embriões são fertilizados e vitrificados. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver um endométrio trilaminar, então já estimulado pelo efeito do estradiol, e os folículos crescidos no ovário, e a gente vai medindo o diâmetro médio até que eles atinjam esse tamanho de 18 milímetros. Pode passar. Nesse próximo slide tem um outro exemplo, uma outra maneira que a gente pode realizar esse protocolo, que eu acho que é uma forma mais amigável, porque tem menos injeções. E aí, em vez do bloqueio ser feito com um antagonista, que é o orgalutran ou o cetrotide, quem já usou sabe que eles são medicações que provocam mais irritação local na pele, que são um pouco mais ardidinhos a injeção. Então, a gente substitui pelo uso da progesterona, que é o do Faston, a gente faz de 12 em 12 horas, começa junto com o início da estimulação, com as gonadotrofinas, vai acompanhando da mesma forma, na hora que os folículos atingem 18 milímetros, é agendada a coleta dos óvulos e os embriões são vitrificados. A coleta é feita, a gente pode ver aqui na figura, via vaginal, com a paciente anestesiada, a gente entra com uma agulha guiada pelo ultrassom e com essa agulha a gente consegue atingir o ovário. Pode passar. Então, aqui no vídeo a gente consegue ver a ponta da agulha entrando num folículo ovariano e ele vai esvaziando à medida que a gente vai aspirando. Depois de 4 horas dessa punção, a gente consegue fazer a denudação, que é retirar a zona pelúcida que fica em volta do óvulo e saber quantos efetivamente são maduros. Se for feita a doação compartilhada, nesse momento esses óvulos são divididos, uma parte é fertilizada com o sêmen do parceiro da doadora e uma parte é fertilizada com o sêmen do parceiro da receptora.
No caso da doação exclusiva, esses óvulos podem ser vitrificados no banco ou podem ser doados exclusivamente para uma outra receptora. No dia seguinte, então, depois de 24 horas, a gente vai saber efetivamente quantos embriões foram fertilizados. Pode passar. Então, como é que é feita essa avaliação embrionária? Dia a dia, a gente consegue ver na incubadora, tá? Aqui nesse vídeo é o que a gente vê quando está na incubadora do time-lapse. Então, ele vai filmando, essa incubadora ela vai filmando a divisão embrionária. Então, no primeiro dia ele tem 2 pronúcleos, o feminino e o masculino, e aí ele vai se dividindo, 4, 8, 16. No quarto dia ele chega no estágio de mórula, e aí finalmente ele vai para o estágio de blastocisto, tá? A maioria desses embriões é vitrificada por quê? Porque esse excesso de estrogênios produzido pela indução da ovulação acaba diminuindo a receptividade endometrial e, além disso, a gente diminui o risco de hiperestímulo, tá? Como a idade dessa doadora é inferior a 35 anos, a gente só pode transferir 2 embriões e essa transferência é feita seguindo os mesmos passos do tratamento da receptora, que eu vou explicar a seguir. Pode passar. Como que é feito, então, o tratamento da receptora? Ele pode ser sincronizado, onde a gente faz com que a receptora e a doadora menstruem na mesma época, e a gente começa, ao mesmo tempo que fez o tratamento, que começa a indução da doadora, a gente começa o preparo endometrial da receptora, ou ele pode ser não sincronizado e a gente faz depois um preparo endometrial para transferência de embriões vitrificados. As receptoras que ainda menstruam, que estão no menacme, são bloqueadas previamente com meia ampola do agonista do GnRH de depósito, por exemplo, o Lectrum, tá? É acompanhado com ultrassom até que esse endométrio atinja uma espessura superior a 7 milímetros. E como a gente está usando o óvulo de uma paciente com menos de 35 anos, independente da idade da receptora, a gente continua só podendo transferir no máximo 2 embriões. Pode passar. Então, o protocolo pode ser feito para o preparo desse endométrio com estradiol ou via transdérmica, que pode ser em forma de adesivo ou gel, ou em via vaginal. Nos ciclos sincronizados, no mesmo dia da coleta da doadora, a gente começa com a progesterona para a receptora e na transferência de congelados, à medida que a paciente atingiu a espessura ideal do endométrio, a gente inicia com a progesterona. No próximo slide, a gente vai ver uma forma de preparo como a gente faz no IPGO. Então, se a paciente ainda menstrua, no 21º dia do ciclo anterior é feito o bloqueio, a gente espera ela menstruar, no 2º ou 3º dia da menstruação é iniciado o estradiol via oral e os adesivos são colocados e trocados a cada 3 dias. A partir do momento que o endométrio atinge a espessura adequada e com aspecto adequado também, a gente entra com a progesterona e aí a transferência do embrião é realizada no 5º dia de desenvolvimento nessa janela de implantação, tá? Para o suporte de fase lútea, a gente utiliza, além do Trogestan, que é a progesterona micronizada via vaginal, a associação com a progesterona via oral. Pode passar. Então, aqui tem um vídeo da transferência. A primeira coisa que é feita é mostrar para a paciente os embriões que vão ser transferidos. No momento da transferência, a paciente está acordada, a bexiga tem que estar cheia, que é essa parte preta que a gente visualiza no ultrassom, para que se tenha uma melhor visualização do útero. É passado o espéculo, a gente faz a asepsia só com soro fisiológico e colocação do meio de cultura, tá? Essa canaleta branca que vocês estão vendo no ultrassom é um guia do catéter de transferência. É como se fosse uma camisa externa. Esse catéter ele vai até o orifício interno do colo do útero. E nesse momento a gente fala para a embriologista que ela pode montar os embriões no guia interno, tá? O catéter interno ele é bem mais maleável. A gente consegue ver na imagem, ele vai progredindo além do orifício interno. E aí ele é injetado com esse brilho, que é possível visualizar no ultrassom, tá? O brilho é o ar que fica em volta dos embriões na hora que eles são injetados. A partir daí, todo o sistema é retirado, a embriologista vai checar se nenhum dos embriões ficou grudado ali no catéter, e a partir daí é só torcer e em 12 dias realizar o teste de gravidez.
Teoricamente, a paciente não precisa fazer nenhum repouso a mais, a gente gosta de orientar mais pelo emocional, para a paciente ter aquele momento dela com os seus embriões, e depois são feitos controles de estradiol e progesterona e a gente mantém o suporte de fase lútea. Pode passar. E aí, uma das maiores preocupações de todo esse tratamento é como a receptora vai estar recebendo um óvulo que não tem a carga genética dela. Será que esse filho vai nascer com alguma semelhança física ou comportamental com essa receptora? Então, é lógico que no questionário a gente procura uma doadora que tenha a maior semelhança com ela, mas sempre fica essa dúvida, né? O que é importante que as receptoras saibam? Que o DNA de todo mundo, em 99% dele, ele é igual. O que causa as diferenças entre as nossas características individuais é apenas 1%, tá? E o DNA não é o único responsável por essas características. O ambiente, ele também modifica a forma como esses genes são expressados, ativando ou inativando alguma dessas regiões. Então, durante a gestação, esse embrião que está sendo desenvolvido no útero da receptora, ele é como se tivesse chaves que são ligadas ou desligadas de acordo com esse ambiente em que o embrião está sendo desenvolvido. E isso pode influenciar o embrião, tanto do ponto de vista genético, quanto emocional e quanto psicológico. Existem vários estudos, a maior parte dos estudos, é lógico, é relacionada a doenças, né? Mas que mostram como a influência desse ambiente pode aumentar a propagação de doenças como depressão, hipertensão, diabetes. Então, tudo que a mãe comeu na gravidez, se ela teve alguma ansiedade, se ela teve algum problema, isso pode ser transferido para a criança e trazer consequências lá no futuro. Pode passar. E com relação às taxas de sucesso, né? Quais são as taxas do sucesso da ovodoação? Então, a gente sabe que um dos fatores mais importantes para a taxa de sucesso na reprodução assistida é a idade da mãe. Como a gente está usando óvulos de pacientes muito jovens, com menos de 35 anos, a gente está falando uma taxa de sucesso superior a 50%. Mas é lógico que as taxas de sucesso também dependem de outros fatores. Então, endometriose, fator masculino, fatores imunológicos. Então, todos esses fatores têm que ser avaliados previamente e tratados com o objetivo de melhorar as chances desse casal. Pode passar. O apoio psicológico é fundamental no tratamento, tanto para as doadoras quanto para as receptoras, né? Que vai auxiliá-las em todo o entendimento desse processo e na aceitação. A gente sabe que o casal receptor, ele vem de uma longa jornada de insucessos e ele precisa de um tempo para refletir e aceitar tudo isso, né? E a doadora é uma paciente que tem que estar de coração aberto e tem que estar disposta a colaborar e entender tudo que ela vai passar, todo o procedimento, para que seja bom e para as duas partes, né? Pode passar. Pode ir para o próximo, Vitor. E aí o que eu deixo de mensagem final é que a doação e a adoção são um dos mais lindos atos de amor do ser humano. A ovorecepção é você ter a oportunidade de gerar um bebê que é adotado e você consegue moldá-lo desde a implantação. A ovodoação, ela une duas mulheres que têm um objetivo em comum, que é construir uma família, escrever uma nova história e ter a oportunidade de conhecer esse sentimento tão forte, que é o sentimento de ser mãe. Pode passar. Então, o IPJ ele tem um projeto que chama Fertilizando Sonhos, onde quem quiser ser doadora pode se cadastrar, passar numa consulta sem ônus e a gente vai ter o prazer de ajudar a dividir esses sonhos e multiplicar essas famílias. Obrigada. Obrigado, Paula. É um assunto extremamente interessante e fundamental e eu achei muito boa essa aula. Você foi bem ampla em conseguir abordar os assuntos em detalhes, da importância da doadora e da receptora e o objetivo que nós temos sempre no PGO, ajudar as pessoas a construir suas famílias. E não tem maneira que seja uma prova maior de amor daquelas que doam óvulos para ajudar uma outra pessoa a construir a sua própria família. Eu acho um assunto que nos deixa muito felizes quando conseguimos o objetivo. Eu sempre comento que as receptoras, quando passam por vários tratamentos sem sucesso, depois conseguem com a doação, elas fazem uma única reclamação.
por que eu demorei tanto para ter feito isso. Devia ter me convencido antes. Mas a tarefa de ser uma receptora, você aceitar ser receptora, não é uma tarefa fácil, não é uma digestão simples. Eu vou direto às perguntas aqui, porque nós temos várias perguntas, e eu vou alternar perguntas para o Dalmo e para a Paula. Vou fazer essa interação constante para poder aproveitarmos o máximo possível o tempo e serem respostas interessantes. Eu vou perguntar para o Dalmo, que é uma pergunta que atormenta muitos maridos. Qual que é a importância, no momento atual, do Covid na fertilidade do homem? O que nós sabemos de concreto, se é que é possível? Porque hoje, quando falamos de Covid, tanto para o homem, para a mulher, em qualquer situação, nós temos muitas dúvidas, sabemos muito pouco, queremos saber muito mais. Mas em relação à fertilidade, o que podemos falar sobre a interferência do Covid na fertilidade do homem? Bom, o que a gente tem de concreto no momento é um trabalho chinês na cidade de Wuhan, que foi o foco inicial. Eles publicaram aí 38 homens que tiveram o Covid, negativaram, e eles têm culturas de célula, pesquisa por PCR, depois de 2 meses de tratados com IgG positivo, ou seja, eles criaram anticorpos, clinicamente eles estão bem, mas persistem com o vírus no sêmen. Esse é o dado mais recente. Óbvio que é muito recente a pandemia, isso ainda vai, mais trabalhos ainda vão aparecer para mostrar sobre isso. Ninguém sabe ainda muito bem como é que vai ser o manuseio desses indivíduos daqui para frente. Mas a gente já tinha relatos aí no passado do próprio Zika vírus, do Ebola, a persistência do vírus no espermatozoide, ele é muito mais resistente e ele é passível de transmissão, mesmo em indivíduos que não têm a doença clínica. Então, esse é um cuidado que todas as clínicas têm que ter a respeito dessas infecções virais. E, como eu disse também, a questão do uso dos antirretrovirais. No coronavírus é muito pouco, mas, por exemplo, no paciente soropositivo, a gente sabe que os retrovirais promovem uma influência negativa sobre a espermatogênese. Agora eu vou perguntar para a Paula. Aliás, antes de fazer a pergunta para a Paula, o Agnaldo Ferreira fez um comentário. Minha esposa fez ovodoação compartilhada e hoje temos o Nicolas, com 4 aninhos de idade. A melhor coisa que aconteceu em nossas vidas. Então, esse é um comentário do Agnaldo, que não é uma pergunta, mas é um comentário que ele fez. Agora que tem várias perguntas, eu quis selecionar. Muito bom, né, doutor Arnaldo? Às vezes eles vêm trazer os bebês, as receptoras, e os bebês são a cara da receptora, né? Você às vezes nem lembra, você fala, meu Deus, será que ela fez com o óvulo dela ou foi doado? De tão parecido que nascem os bebês, né? Olha, nós que fazemos o pré-natal de grande parte dessas pacientes, é impressionante quando faz a ovodoação, que depois de um tempo até nós esquecemos que era a receptora, e a paciente também esquece, é de tal maneira que ela incorpora o sentimento da maternidade que ela não lembra mais que foi a ovodoação, porque o filho é dela, é o meu bebê, está no meu útero, tanto é que eu ponho sempre bendito o fruto do vosso ventre, porque o peso de carregar a própria gestação supera qualquer lembrança de onde veio o óvulo. Eu falo sempre que é uma gotinha de água doce no meio do oceano. Não representa absolutamente nada o óvulo nessa situação. E é muito bacana mesmo e nos dá muita satisfação. A Cíntia pergunta aqui. Olá, boa noite. Tenho 24 anos e tive 2 gestações ectópicas. Perdi as 2 tubas, mas tenho os óvulos. Posso fazer a ovodoação? É para você, Paula, a pergunta. Cíntia, você tem indicação concreta de fazer a fertilização in vitro, né, por um fator tubário. Então, é lógico, a gente tem que fazer os exames, avaliar o seu cariótipo, se não tem nenhuma alteração.
muito provavelmente com 24 anos você tem uma ótima reserva ovariana, uma ótima qualidade dos ovos, então é uma candidata sim, tá? A gente tem que avaliar todos esses exames, mas estando tudo em ordem, é só preencher o questionário e torcer para aparecer logo uma receptora. Obrigado. Tem uma pergunta aqui da Andréia que pergunta assim: boa noite. Meu marido tem 30 anos, é portador de fibrose cística, sem esperma no ejaculado. Tentamos capturar pelo epidídimo, também não foi localizado. Por fim, mandamos o material do testículo para biópsia e foi diagnosticado espermatogênese preservada. É possível conseguir esperma? Qual o tratamento adequado para este caso? Dalmo. Sim, sim. Como eu disse, esse é um paciente que tem uma zoospermia. Normalmente esse indivíduo, como que ele se apresenta? Um espermograma com uma hipoespermia, é um volume muito pequeno de ejaculado, 0,2, 0,3, 0,4 ml, e ele é azoospermo. A gente sabe de inúmeros trabalhos de literatura que esse indivíduo ele tem espermatogênese normal, espermatogênese completa. Ele não tem o deferente por onde passaria o espermatozoide. Então, ele funciona como um indivíduo que é vasectomizado. Normalmente, o tratamento aí é uma fertilização e a gente recupera espermatozoides através de uma punção do epidídimo, que todo mundo conhece em clínica, chamado PESA, que é uma punção aspirativa do epidídimo. A gente faz de um lado, faz dos dois lados, conforme, mas geralmente a gente consegue obter. Claro, existem algumas exceções, mas normalmente a via de regra é você conseguir. Quando essa paciente fala que foi mandado para anatomia patológica e se mostrou aí que ele tem uma espermatogênese completa, normal, é um fator positivo de que ela deve tentar novamente esse processo. E a recomendação para o marido é fazer novamente a punção do epidídimo. Bom, a Thalita mandou um comentário, mas essa pergunta que você faz, Thalita, a resposta vamos ter no próximo webinar. Eu vou comentar com você, porque você fez a pergunta e eu mesmo vou responder. Boa noite, tenho 29 anos, quero realizar congelamento de óvulos, que é o tema do nosso próprio webinar, a última dessa nossa sessão de vários webinars. Qual a quantidade ideal de óvulos que devo congelar, levando em consideração a probabilidade, visto que no futuro desejo 3 filhos? Normalmente nós gostamos que tenha pelo menos 20 óvulos, mas eu vou deixar essa resposta em aberto, porque na próxima webinar, na quarta-feira que vem, o tema será congelamento de óvulos. Então, eu respondi brevemente para você não ficar sem resposta nenhuma. Aqui, deixa eu ver se eu entendo. Laurinda Regina fez a seguinte pergunta: assim, eu gostaria que a doutora repetisse a parte que ela falou que quando a mulher faz tratamento para retirada dos óvulos, fica muito medicamento no útero e isso dificulta a implantação quando é feita no mesmo ciclo. É a história do congelamento dos embriões. Laurinda, é o seguinte, quando a gente faz um estímulo, né? Então, no ciclo menstrual normal, o que a mulher produz? Ela produz o FSH, isso vai fazer um folículo se desenvolver, esse folículo produz estradiol e depois que ele rompe, que ovula, começa a produzir a progesterona. Quando a gente faz uma indução, eu não quero que cresça um folículo só, eu vou estimular para que vários folículos cresçam. Então, os níveis hormonais não é da medicação, é do próprio estradiol que esses folículos produzem. Sobem em níveis suprafisiológicos, muito acima do que é esperado quando a gente tem um folículo só. Esse estradiol em altas doses, ele diminui a receptividade do endométrio. Então, a gente vai se a gente transferir nesse mesmo ciclo, a gente vai estar levando a uma taxa de sucesso inferior do que se eu esperar essa paciente voltar aos níveis normais de estradiol e progesterona e fizer um preparo de endométrio, tá? Antigamente isso era mais difícil porque a vitrificação dos embriões não era tão boa, então na hora que a gente descongelava, alguns embriões não sobreviviam a isso. Hoje em dia não faz sentido eu diminuir a taxa de implantação, diminuir a chance de gravidez dessa paciente, se a receptividade endometrial está prejudicada por esses níveis muito altos de hormônio causados pelo próprio número de folículos que essa paciente produziu. Uma doadora costuma ter mais do que 10, 15 folículos. Isso faz com que se fique muito, muito acima
do nível que é o fisiológico. E, além disso, a síndrome de hiperestímulo é desencadeada pelo aumento dos níveis de estradiol associados ao HCG. Então, se essa paciente engravida no mesmo ciclo, o risco dela ter um hiperestímulo é muito superior. Então, a gente prefere congelar, esperar tudo voltar ao basal e aí fazer um preparo com bastante tranquilidade, sem alterar a taxa de sucesso. Tá bom. Para o Dalmo agora, obrigado, Paula. Para o Dalmo, boa noite a todos. Pergunta o Arthur. Tenho 56 anos, porém ainda não fui pai. Tenho problemas de motilidade e pouca quantidade. E na minha mocidade fazia muita musculação e usava anabolizantes. Essa pergunta é excelente, porque anabolizantes é um dos problemas que nós enfrentamos quando os maridos fazem exercício em excesso e gostam de usar os anabolizantes. Para você, Dalmo. Bom, o ideal é que se espere, se aguarde pelo menos 6 meses para que, se houve um bloqueio parcial ou completo do eixo, ele seja desbloqueado. Passado esse período e ele continua com uma contagem e uma motilidade baixa, descartado outros fatores, você pode pensar que ele tem um grau de hipogonadismo secundário e você pode até induzir esse indivíduo com gonadotrofinas para que você tenha uma produção, uma espermatogênese, ainda que temporária, para ele tenha uma gravidez ou natural ou com ciclo de reprodução. Precisaria descartar outros fatores de contagem baixa de espermatozoides, como ele colocou, e a motilidade, se existe algum fator outro associado. Talvez até interessante aí fazer um teste de fragmentação de DNA, às vezes, para a gente ter uma ideia se eventualmente a gente pode ajudá-lo de outra forma. Mas, em princípio, 6 meses seria o tempo mínimo para você aguardar antes de tomar alguma providência. Tá bom. Para a Paula, Thalita pergunta, chegou mais uma pergunta aqui. Thalita pergunta: é possível realizar ovodoação considerando que a doadora realizará a fertilização no futuro, ou seja, quer engravidar apenas no futuro? Se sim, como é esse processo? Ela quer saber, pelo que eu entendi, será que pode ser uma doadora exclusiva, só doar os ovos, e no futuro ela deseja engravidar para ela mesma. Então, essa é a pergunta que eu entendi que ela fez. É possível sim, aí não vai ser uma doação compartilhada, né, Thalita? Aí você vai fazer uma doação exclusiva para ajudar no custo do seu tratamento da vitrificação de ovos, né? Aí isso vai variar de uma clínica para outra, tá? No IPGO, o que a gente costuma fazer? Para arcar com os custos de um tratamento de fertilização in vitro, a gente precisa de pelo menos 2 doações exclusivas. Então, 2 ciclos de doação exclusiva vai arcar com os custos do seu tratamento para vitrificação dos ovos, tá? Então, tem que avaliar, fazer todos os exames para ver se você pode ser doadora, e se isso for possível, aí vai ser o modelo de doação exclusiva e não a compartilhada, tá? Para o Dalmo, Marcelo fala que excelente tema, tenho 48 anos, fui constatado em exames a microdeleção. Você já falou na sua aula, mas vamos focar no Marcelo. Foi constatado a microdeleção. Tem tratamento? Essa é a pergunta. Então, Marcelo, a microdeleção existem os 3 tipos: a ZFA, a ZFB e a ZFC. O paciente pode ter uma delas, ou 2, ou as 3. A única que a gente pode tentar, geralmente esses pacientes, a ZFC que tem 20%, esses pacientes eles podem se comportar com uma zoospermia mesmo, uma zoospermia contínua, permanente, ou eventualmente a gente possa tentar recuperar espermatozoides através ou de uma biópsia ou de uma microtese, sabendo que, se gerando um embrião do sexo masculino, esse embrião ele vai carregar essa microdeleção. Não existe um tratamento medicamentoso, um tratamento cirúrgico para isso, né? O ideal é que se pense numa alternativa, mas a legislação permite que você, sabendo que você tem a microdeleção, se for uma microdeleção tipo C, se tentar uma fertilização, um ICSI com o seu material, se a gente conseguir recuperar espermatozoides. Tá bom.
Eu vou fazer a última pergunta para a Paula e depois eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. E eu vou dizer para todos desde já que as perguntas que não são respondidas poderão ser enviadas para o e-mail saúde@ipgo. Então, aí eu passo as perguntas para os palestrantes, eles responderão para vocês. Vocês podem também mandar um direct para o Instagram do IPGO, que a gente coordena as respostas e respondemos também. E eu vou passar então a última pergunta para a doutora Paula. E a pergunta é a seguinte: Ana Cristina Tcheskov, que não sei falar, é um sobrenome muito complexo. Boa noite. Tenho muito interesse nesses tratamentos. Posso me submeter a uma FIV? Tenho 51 anos. Olá, Ana. É o seguinte, né? A gente sabe que a reserva ovariana e a qualidade dos óvulos vão caindo a partir dos 35 anos. Por volta dos 40 anos, a gente só tem 10% da nossa reserva ovariana inicial, e aos 50 isso está finalizando, né? Então, mesmo que você menstrue ainda regularmente, a gente está na reta final aí dos seus óvulos, e a qualidade desses óvulos já está muito prejudicada, porque ao longo da vida, diferente do homem, a gente não produz óvulos novos, né? Então, o que a gente nasceu foi submetido a vida inteira a estresse, a poluição, a alimentação, a micro-ondas, a celular, a radiação, a tudo isso. Isso faz com que os óvulos comecem a ter um prejuízo no seu DNA, e nessa divisão, na hora de dividir entre os cromossomos, né, da célula para formar o óvulo, essa divisão ocorre errada e tem um grande número de alterações cromossômicas. Então, eu diria que aos 50 anos, as taxas de sucesso com os seus óvulos são inferiores a 1%. A gente não pode falar zero, porque a gente não é Deus, mas elas são muito, muito baixas. Com a ovodoação, aí sim eu posso te dizer que as suas taxas de sucesso são muito boas. O que a gente tem que avaliar é se você não tem nenhuma doença associada, se você tem a pressão controlada, se você tem um diabetes controlado, pensando numa gestação, e saber que você tem que fazer um pré-natal com um acompanhamento com um profissional experiente, que vai saber pesquisar e tratar as possíveis comorbidades que podem ser maiores aos 50 anos. Mas com óvulo doado, sim, a sua chance de sucesso é muito boa. Tá bom? Muito bem, obrigado à resposta de vocês. Eu vou pedir para vocês enviarem as considerações finais. Só quero comentar a Juliana Westono, a Rosana Oliveira e outros que mandaram perguntas, e que mandem novamente essas perguntas para o e-mail saúde@ipgo, e vocês terão a resposta. Então, doutor Dalmo e doutora Paula, façam as suas considerações finais para que possamos nos despedir de todas, e desde já agradeço a todos os participantes por estarem conosco nesses momentos, nesses minutos que se estenderam um pouco a mais da conta, mas são assuntos muito interessantes. Então, Paula e Dalmo, façam um comentário final para que possamos nos despedir de todos aqueles que estão juntos conosco desde as 8 horas. Agradeço estar aqui, foi muito gostoso, principalmente estar aqui de casa. Estou gostando bastante desse modelo aí de apresentação, e espero vocês na semana que vem com temas muito interessantes. Não percam a nossa última sessão de palestras aí. Até lá, tchau, tchau. Dalmo. Eu agradeço novamente a oportunidade de falar. Eu espero ter foi um pouco extenso, passou um pouquinho. Desculpa de novo para a Paula. Mas é um tema muito amplo. Eu tentei condensar o máximo aí. Eu espero ter conseguido passar uma mensagem, né? Para os colegas que estão assistindo, alguns médicos que possam estar assistindo. Então, esse é um tema que a gente tem que ter no consultório. A gente está aberto a ajudá-los. Então, não é uma coisa assim para a gente pensar que é uma coisa exclusiva. A gente tem que pensar em a gente tratar os nossos pacientes. E para os pacientes que estão assistindo, eu espero ter sido claro, ajudado vocês, que não pensem só num exame sozinho, como eu tenho uma fragmentação alta de DNA, por exemplo, não posso fazer nada. Não é assim, né? A gente tem que pensar no conjunto de todo. A gente tem que pensar no fator masculino, no fator feminino. Então, não desistam, né? A gente tem opções, a gente tem que conversar, oferecer opções de tratamento, mas que não desistam dos seus sonhos, ok? Muito obrigado, Arnaldo. Uma boa noite a todos aí.
Obrigado a vocês todos, obrigado a vocês que estão conosco. Continue conosco, a semana que vem vai ser extremamente interessante. Vamos falar sobre embriologia, que é um assunto muito interessante para quem quer saber mais o que acontece com os embriões no laboratório, quais são os melhores embriões, como aumentar a sua chance de gravidez, como identificar o melhor embrião e sobre também congelamento de ovos, que é um assunto interessantíssimo, que é pertinente ao momento, ainda mais nessa época de Covid, que muitas pessoas têm que adiar pelo momento que estamos convivendo, pelo medo do Covid. Então, não deixe de estar com a gente quarta-feira que vem, às 20 horas. Obrigado, doutora Paula, obrigado, doutor Dalmo, obrigado a todos que estiveram conosco agora. Um beijo para todos e até mais.